Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso completo de Raciocínio Lógico Matemático. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Na aula de hoje, iremos falar sobre dilema construtivo. Observe, temos aqui a primeira premissa, a segunda premissa, a terceira premissa e a conclusão. Perceba que a primeira premissa e a segunda premissa são formadas por proposições compostas do tipo condicional, enquanto a terceira premissa e a conclusão são proposições compostas do tipo disjunção inclusiva. Observe ainda que a terceira premissa é formada pelos antecedentes das premissas anteriores, enquanto a conclusão é formada pelos consequentes da primeira e da segunda premissa. Observe que todo argumento que possui essa estrutura, todo argumento que possuir esta forma, será chamado de dilema construtivo. E todo argumento que possuir esta forma será um argumento válido. Daí você pode se perguntar, professor, e se eu não conhecer essa regra de inferência? Como faria para resolver uma questão? Caro aluno, você poderia resolver utilizando outro método. Observe. Nas aulas anteriores, ensinamos que, em geral, consideramos as premissas verdadeiras e procuramos inferir o valor lógico da conclusão. No entanto, nessa estrutura, temos um problema. Observe que a primeira premissa e a segunda premissa são formadas por proposições compostas do tipo condicional. E existem três situações em que uma proposição composta do tipo condicional é verdadeira. Portanto, seria muito trabalhoso se utilizássemos esse método. Observe ainda que a terceira premissa é uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva. Observe que temos três situações em que ela será verdadeira. Novamente, teríamos muito trabalho se adotássemos esse caminho. Portanto, poderíamos adotar o método da conclusão falsa, que nós já ensinamos em vídeos anteriores. Daí você pode perguntar, professor, por que adotar o método da conclusão falsa? Simples. Observe a tabela. Só existe uma situação em que uma disjunção inclusiva será falsa, quando as proposições simples forem todas falsas. Logo, se considerarmos a conclusão falsa, obrigatoriamente a proposição Q será falsa e a proposição simples S também será falsa. Observe que na conclusão Q é uma proposição falsa. Logo, na primeira premissa também será falsa. S é uma proposição falsa. Logo, na segunda premissa também será falsa. Observe que temos duas proposições compostas do tipo condicional, em que os consequentes são falsos. Perceba que os consequentes são falsos. Para que a proposição composta seja verdadeira, os antecedentes também devem ser falsos. O mesmo ocorrerá com a segunda premissa. Como o consequente é falso,
o antecedente obrigatoriamente será falso, para que a proposição composta seja verdadeira. Perceba que P é falso na primeira premissa, logo será falso na terceira premissa. R é falso na segunda premissa, logo também será falso na terceira premissa. Observe que temos aqui uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva. Sabemos que só existe uma situação em que uma disjunção inclusiva será falsa, quando as proposições simples componentes forem falsas. Logo, a terceira premissa é falsa. Perceba que não conseguimos invalidar o argumento. Como demonstramos em aulas anteriores, sempre que a conclusão for falsa e as premissas forem todas verdadeiras, o argumento será inválido. No entanto, não conseguimos deixar todas as premissas verdadeiras. Logo, o argumento não é inválido. E se ele não é inválido, ele é válido. Daí você pode estar se perguntando, professor, por que esse argumento é válido? É simples, porque não conseguimos invalidar este argumento. Ou seja, partimos de uma conclusão falsa, no entanto, não conseguimos deixar todas as premissas verdadeiras. Se tivéssemos conseguido deixar todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, o argumento seria inválido. Portanto, todo argumento que possui essa estrutura será um argumento válido. É chamado dilema construtivo. Vou explicar ainda de outra forma. Vamos considerar as premissas verdadeiras e tentar inferir o valor lógico da conclusão. Como já explicamos, existem 3 situações em que uma condicional será verdadeira. Existem também 3 situações em que uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva será verdadeira. Vamos iniciar a análise a partir da terceira premissa. Existem 3 situações em que uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva será verdadeira. E só existe uma situação em que ela será falsa, quando as proposições simples forem todas falsas. Em outras palavras, basta que uma proposição seja verdadeira, a proposição composta do tipo disjunção inclusiva já será verdadeira. Ou seja, no caso em que a proposição P é verdadeira, a proposição R é verdadeira, a proposição composta também será verdadeira. Ou ainda, quando a proposição P for verdadeira, a proposição R for falsa, a proposição composta será verdadeira. Ou ainda, quando a proposição P for falsa, a proposição R for V, a proposição composta do tipo disjunção inclusiva será verdadeira. Vamos fazer a primeira análise considerando P verdadeira e R também verdadeira. Se P é verdadeira na terceira premissa, também será na primeira premissa. Se R é verdadeira na terceira premissa, também será na segunda premissa. Observe a primeira premissa e a segunda premissa. Ambas são proposições compostas do tipo condicional. Ambas possuem o antecedente verdadeiro. Para que a proposição composta do tipo condicional
também seja verdadeira, obrigatoriamente o consequente também será verdadeiro, pois caso contrário, a proposição composta seria falsa. O mesmo ocorre com a segunda premissa. Se o antecedente é V, o consequente obrigatoriamente deverá ser verdadeiro para que a proposição composta do tipo condicional seja verdadeira. Logo, a proposição S possui o valor lógico V. Observe que sabemos o valor lógico de Q e também sabemos o valor lógico de S. Basta substituirmos na conclusão. Observe que a conclusão é formada por uma proposição composta do tipo de junção inclusiva, em que as proposições simples são verdadeiras. Logo, sabemos que a proposição composta também será verdadeira. Premissas verdadeiras implicam em conclusão também verdadeira. Argumento válido. Poderíamos ainda ter a seguinte situação: a proposição P verdadeira e a proposição R falsa. Ainda assim, a terceira premissa seria verdadeira. Sabendo o valor lógico de P na terceira premissa, basta substituirmos na primeira premissa. Sabendo o valor lógico de R na terceira premissa, basta substituirmos na segunda premissa. Observe a primeira premissa. Temos aqui uma proposição composta do tipo condicional em que o antecedente é verdadeiro. Logo, o consequente obrigatoriamente também será verdadeiro, para que a proposição composta seja verdadeira. Observe ainda a segunda premissa. Temos aqui uma proposição composta do tipo condicional em que o antecedente é F. Quando o antecedente for F, a proposição composta do tipo condicional será verdadeira, independente do valor lógico do consequente. Observe ainda que temos o valor lógico da proposição Q. Basta substituirmos na conclusão. Observe que temos na conclusão uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva. Em uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva, basta que tenhamos uma proposição simples verdadeira, o resultado já será verdadeiro, pois só existe uma situação em que ela será falsa, quando as proposições simples forem todas falsas. Neste caso, como sabemos que a proposição Q possui o valor lógico V, já sabemos que a proposição composta será verdadeira. Novamente, temos aqui as premissas verdadeiras implicando em uma conclusão verdadeira. Logo, o argumento é válido. Por fim, podemos imaginar o valor lógico da proposição P falso e o valor lógico da proposição R V. Observe que basta substituirmos o valor lógico de P na primeira premissa e substituir o valor lógico de R na segunda premissa. Observe a primeira premissa. Temos uma proposição composta do tipo condicional, em que o antecedente é F. Quando o antecedente for F, a proposição composta do tipo condicional será verdadeira.
independente do valor lógico do consequente, sempre que tivermos o antecedente falso, a proposição composta do tipo condicional será verdadeira. Observe ainda a segunda premissa. Temos uma proposição composta do tipo condicional, em que o antecedente é verdadeiro. Logo, o consequente obrigatoriamente será verdadeiro para que a proposição composta seja verdadeira. Portanto, o valor lógico de S é V. Perceba que temos o valor lógico de S. Logo, basta substituir na conclusão. Observe que temos na conclusão uma proposição composta do tipo disjunção inclusiva. Na disjunção inclusiva, basta que uma proposição simples seja verdadeira, que a proposição composta já será verdadeira. Basta que uma proposição simples seja verdadeira, que a proposição composta do tipo disjunção inclusiva será verdadeira. Portanto, sabemos que o valor lógico de S é V. Logo, a proposição composta também será verdadeira. Observe que novamente temos as premissas verdadeiras, implicando em uma conclusão também verdadeira. Portanto, o argumento é válido. Chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um forte abraço do professor Amarildo. Fiquem todos com Deus.